todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, à nossa casa de paz. Vamos começar os nossos estudos da noite, buscando com os nossos pensamentos o nosso amigo espiritual, nosso auxiliar da nossa encarnação. Às vezes nós desconectamos dele, às vezes quase sempre, esquecemos do nosso amigo familiar, do nosso companheiro, do nosso amigo espiritual, que está conosco em cada instante da nossa vida. Então vamos fechar os nossos olhos, buscar o Mestre Jesus, porque ele nos ensinou que onde um ou mais estivesse reunido em seu nome, ali ele estaria. E junto com um amigo, junto com Jesus, temos o nosso amigo espiritual, que nos auxilia na nossa encarnação, inspirando-nos as boas atitudes, inspirando-nos a coragem, a paciência, a calma e a tranquilidade para vencermos as nossas expiações e provas. Que este amigo possa nos envolver nesta noite de estudo e que este estudo traga compreensão e nos auxilie no nosso dia a dia. Que assim seja. Nós estamos falando do capítulo Bem-aventurados os puros de coração. E quando nós estamos nesse capítulo falando do puro de coração, a gente fica pensando se nós somos mesmo puro de coração. É lógico que essa pureza aqui que Jesus está falando, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, significa que um tempo diante da nossa escalada evolutiva, nós teremos sim o nosso coração puro, no sentido de que não vamos mais nos ausentar do julgamento, melhor dizendo, que não vamos mais criar julgamentos, fazer críticas, não vamos induzir o erro no nosso próximo, nós mesmos não nos induziremos ao erro, e dessa maneira, nesse processo evolutivo, quando nós vamos crescendo, nós vamos deixando uma simplicidade maior no nosso coração, uma alegria maior. O coração aqui é porque simboliza os sentimentos. A área cardíaca, ela simboliza os nossos sentimentos. Mas é lógico que essa pureza de entendimento está no nosso raciocínio. Nós estamos no item 11, que fala sobre os escândalos. E é uma parte bem profunda que Jesus traz neste evangelho, porque ele diz assim que nós não podemos fazer escândalo. E ele fala assim, que escandalizar o outro, ou julgar o outro, ou condenar o outro, ou criticar o outro, seria melhor que nós atássemos uma mó no nosso pescoço, uma corda do nosso pescoço, e pulássemos numa espécie de fosso que existia naquela época. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo que tudo aquilo que nós fazemos, nós seremos responsáveis por essa semeadura. É lógico que quando nós estamos semeando as coisas, nós temos dificuldade de entender o colhimento dessa mesma plantação. Então, quando nós estamos falando mal de uma pessoa, quando nós tem uma cadeira aqui, quando nós estamos criticando uma pessoa, nós temos, é fácil, não dói, não sentimos nada, é tudo muito tranquilo. Só que na hora de colher, na forma de dor, na forma de crítica, na forma de julgamento do outro,
quando a nossa existência fica difícil, as dificuldades, aquela pessoa muito difícil que chega para a gente, que coloca conosco, em nós, uma pressão muito forte, então nós esperneamos, não gostamos disso. Quem é que gosta de uma pessoa criticando-nos o tempo inteiro? Ou quem é que gosta de uma pessoa que tudo aquilo que nós fazemos, a pessoa vai dizer que está errado, que não é daquele jeito, vai dizer que faz melhor, ou vai se propor a mostrar de uma outra forma aquilo que nós estamos fazendo. Nós ficamos muito sensibilizados, nos dói muito na alma. Acredito que todas as pessoas aqui presentes já passou por isso, já sentiu isso quando você desejava ou deseja fazer alguma coisa de bom ou sentir-se elogiado, aplaudido por aquilo que você fez, ou pelo menos incentivado, e em vez de receber esse incentivo, recebemos uma crítica muito dura, uma palavra muito dura. E às vezes nós não percebemos que fazemos isso. Nós não percebemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com o nosso familiar, com os nossos filhos. Do que eu estou falando? Essa passagem diz que quando a gente vai fazer alguma coisa que vai escandalizar o outro, que seria melhor que a gente não fizesse. Se for na fala, é melhor pôr uma mão no pescoço. Se for na mão, estender a mão para aquela pessoa, seria melhor que cortasse. Se fosse o pé, seria melhor que cortasse também. Se fosse o ouvido, seria melhor que arrancasse. Se fosse os olhos, que seria melhor que arrancasse. E jogasse e cortasse fora, porque era melhor a gente entrar aleijado no reino dos céus, faltando aí o braço, faltando a perna, faltando o olho, faltando o ouvido, faltando a língua, e entrasse nesse reino dos céus e tivesse a salvação, do que ficar inteiro e ter a sua vida perdida. Num outro momento, Jesus vai dizer assim: o que adianta o homem conquistar o mundo todo e perder a sua alma? E nós achamos que muitas vezes isso está direcionado àquela crítica que nós fazemos ao governo, à administração da nossa cidade, ou ao povo que mora longe de nós, o outro povo, ou o racismo, a cor, ou o preconceito, as fobias afetivas e etc. Às vezes a gente acha que é só disso. Lógico que isto é um escândalo, você encontrar em você um motivo para você pensar: nossa, eu não gosto daquela tal raça, aquela tal raça é feia. Ou eu não gosto dos afetivos, ou eu não gosto de como o governo administra as coisas. Lógico que isso nós vamos ter uma resposta com relação a isso e vamos receber uma resposta com relação a isso. Mas Jesus, ele centralizou o seu evangelho na célula familiar, na nossa casa, os nossos familiares dentro da nossa casa. A gente sempre vai entender o lar, aquele lugar onde nós moramos e quem mora conosco. Se mora o marido, se mora os filhos, se mora o genro, se mora a nora, o sogro e etc. Quem mora conosco dentro da nossa casa, nós vamos entender como família. As pessoas que estão fora da nossa casa, mas têm o laço consanguíneo, nós vamos entender como parentela. Porque Jesus disse que era dado ao homem deixar a casa do pai e criar uma outra família, criar uma outra casa, criar um outro lar. E essas constituições de lares, a somatória dessas famílias, constitui a sociedade em que nós vivemos. Então, se nós reclamamos, se nós nos escandalizamos
com as coisas que acontecem na sociedade. A sociedade está muito marginalizada, está muito violenta, está muito corrupta. Todas essas coisas que nós achamos que são motivos de escândalo da sociedade, elas vêm das somatórias dos lares constituídos. Então, o nosso olhar é: como está o meu lar? O meu lar está bem constituído? Ele está bem amparado? Como que eu estou educando os meus filhos? Como eu me relaciono com os meus filhos grandes? Como que eu me relaciono com os agregados que chegam na minha família? Porque toda família vai chegar o genro, vai chegar a nora, vai chegar os netos. Como que eu me relaciono com isso? E agora nós temos um outro tipo de casamento, porque devido à nossa liberdade, ao nosso crescimento tecnológico e à nossa facilidade em divorciar-se, então os casamentos hoje traz esse estado agregado com mais agregados juntos. Antigamente você se casava, tinha filho, desencarnava com aquela pessoa e com aqueles filhos. Hoje, devido à separação, a pessoa vai se casar novamente e os filhos do casamento anterior virá para o casamento atual. E às vezes a pessoa não para no primeiro e no segundo, às vezes vai no terceiro, no quarto, no quinto. Né? E por quê? Porque a gente tem uma tendência de acompanhar a moda. E nós temos muita influência como meio. O nosso cérebro é altamente adaptativo e aquilo que o meio traz para nós, nós entendemos que é certo ou não. E hoje a mídia, a rede social, ela traz uma informação e um troca-troca muito alto e acaba se levando isso para os lares. Então, é uma forma de escândalo também. Mas a gente se acostumou com isso. Lembra, o cérebro é altamente adaptativo e acha-se completamente normal uma pessoa ter, natural, melhor dizendo, uma pessoa ter uma infinidade de casamento por incompatibilidade de gênero, de entendimento social. Não é bem a nossa regra de aprendizado, nem de evolução, e nem muito bem há regras aqui. Estou dizendo que essa facilidade de ver, de enxergar isso na rede social, acaba se levando para os lares. Então, é normal que uma mãe tenha 2 filhos de um casamento, mais uns 2 de outro casamento, e a avó, que antigamente cuidava do neto consanguíneo, vai cuidar de netos não consanguíneos. E muitas vezes ela vai implicar com esse outro neto, ela vai separar. Eu dei todo esse floreio para falar onde é que os escândalos pesam mais hoje. Então, ela super cuida do neto ou super cuida dos filhos que lhes são consanguíneos, mas não cuida do outro que não é consanguíneo. Implica, faz comparação, machuca a integridade daquela outra pessoa. E nós esquecemos muitas vezes que a criança que está em crescimento, ele vai ser o adulto de amanhã. E que adulto ele vai ser se ele cresce pensando e acreditando-se inferior ao outro, ou na comparação ele não é tão bom quanto o outro, que ele não é tão inteligente, que ele não é tão sábio, e as pessoas não percebem, os familiares não percebem, que ao fazer isso você está criando uma maldição. E quando nós criamos uma maldição, nós estamos criando um escândalo. Nossa, Fânia, que palavra forte, maldição. A palavra maldição quer dizer mal querer, ou uma ação da maledicência,
Então, nós fazemos a maledicência no outro. Então, ou a gente abençoa, tem um coração puro e ver bênçãos naquela outra pessoa, ou a gente não tem um coração tão puro e não vê tantas bênçãos assim na outra pessoa. E vai ter uma dificuldade grande de aceitar isso. Nós vemos também quando os nossos filhos são adotados. Muitas pessoas dizem assim: eu não quis ou eu não quero adotar um filho porque eu não sei de onde ele vem, que espírito que ele tem ou coisa parecida. Apesar de já conviver com esses agregados dentro da família. Muito bem. Jesus diz que nós conheceríamos o corpo, que o corpo a gente sabia de onde que vinha e quem era. E isso é uma grande verdade. A gente diz, a pessoa é filho de fulano, com ciclano, com beltrano. Então a gente conhece essa parte corporal, essa parte física, nós sabemos de onde que vem e para onde vai. Mas o espírito, que é a essência criada por Deus, nós não sabemos. E nós estamos numa família por laços de afetividades anteriores à existência que nós estamos agora. E nós chegamos na família que nos é afim pelo sangue, pelo nascimento do sangue ou pelo sistema de agregados, e entre eles adotar uma criança. Então, quando você tem uma criança adotada e você educa esta criança muito bem, ela será um homem de bem. E ela nunca vai ter um arrependimento. E muitas vezes nós não educamos os nossos filhos com sanguíneo, ele não se transforma num homem de bem, ele é um escândalo para a sociedade em geral. Ele responde por isso, ele está fazendo uma semeadura e vai colher essa semeadura. E o educador também responde. Poxa vida, se a lei social do nosso país diz que os pais, os educadores são responsáveis, imagina a lei moral. O que ela não vai dizer. Então, nós somos responsáveis, sim, em transformar uma pessoa de bem para o futuro. E essa somatória, esses lares, eles ficarão de uma maneira mais tranquila, mais suave, e você vai ver o reflexo da boa educação, do bom entendimento, de como é que você modifica essas ações no reflexo da sociedade. Então você vai ver sociedade muito bem constituída, com menos violência, com menos corrupção, com menos agressões, porque os lares foram constituindo uma educação mais equilibrada e mais efetivada. Quando nós conseguimos controlar esses pequenos escândalos dentro da nossa casa, a sociedade passa por essas transformações. Às vezes, a pessoa na sociedade, ela é maravilhosa, ela é extraordinária. Eu me lembro, não muito tempo, uma pessoa disse assim para mim, uma jovem, ela disse assim, eu queria que esse homem que está falando ali no púlpito, que é o meu pai, e que está falando estas coisas, eu queria que esse homem fosse esse homem na minha casa. Eu queria que aquele homem que está ali falando, eu queria que ele fosse igual na minha casa. Então não significa que o fato de estarmos à frente, falando, pregando, ensinando, aprendendo junto, porque esta é as nossas funções de todos nós ensinamos e aprendemos, não significa que pelo fato de estar falando, já consegue praticar. Eu me lembro de uma outra pessoa que disse assim, eu não consigo
eu perguntei se ela não queria fazer esse trabalho de preleção. Exige-se para conversar aqui, a Casa Espírita exige que faça os cursos, depois faça o curso específico para falar, e aí quando faz o treinamento entre nós, e quando a pessoa está pronta, ela vem para o público, porque não é tão fácil assim olhar para o público e falar. Então, a gente dá uma série de dicas, faça de conta que você está sozinho, e olha que você está olhando no espelho e tal. Mas a pessoa vai ter essa dificuldade. E ela disse assim, eu não faço porque se eu tiver que falar um tema que eu ainda não pratico, e a pessoa falar para mim assim, mas você não pratica isso, como é que eu vou ficar? Então, deixa eu esclarecer isso, que esse tema cabe bem para isso, ele comporta isso. Nem sempre aquilo que nós estamos falando aqui, nós já conseguimos praticar no pé certinho, da mesma maneira. Só que é falando, é ensinando e é se modificando que nós vamos conseguir chegar na prática real. A doutrina espírita nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita, e eu gosto de mudar essa palavra espírita para reconhece-se o verdadeiro homem de bem, com o esforço que ele faz em arestar, cortar, podar, lixar as suas más tendências. Então, é o esforço contínuo de mudar as más tendências que você vai se tornar um homem de bem, de verdade. Ou, no caso aqui da palavra, vai se tornar um bom espírita. Lembrando sempre que eu gosto de colocar também esse homem de bem. Porque não é só o espírita, não é só o católico, não é só o protestante, não é só o budista que tem que fazer um esforço de mudar. Todas as pessoas têm que fazer um esforço de mudar, que este é o propósito da Terra, crescer e evoluir. Nós somos dado para nós a oportunidade de se modificar, de evoluir a cada instante. Para evoluir é a prática, não tem outro jeito. Mas eu erro. Bem, gente, tudo que a gente sabe fazer certo hoje é frutos de tentativas fracassadas antes. Não existe o certo sem estas tentativas. Você vai tentando até que ela se torna realmente certa. E o certo e o errado depende muito de cada pessoa, depende muito do lugar que ele está. Na verdade, nós temos que ter um conceito das leis naturais de Deus e aquilo que está nos ensinos das leis naturais de Deus. Eu estou dentro desse conceito de moral, dentro desse conceito de ética, eu estou bem. Então, muitas vezes, a pessoa ela é muito gentil, muito amorosa, muito tranquila, muito feliz, muito acolhedora na casa espírita ou em lugares públicos com seus irmãos. A gente costuma brincar o seguinte, que a gente não pode chegar ali na porta, na recepção, tira a nossa roupinha de todo dia e põe uma capinha de santo, de anjinho, e entra aqui, somos anjinhos, aí quando a gente vai embora, faz a troca ali de novo. Tira a capinha de anjinho, deixa de penduradinho aqui, e ali na rua vamos ser o que realmente somos. O nosso esforço ele tem que ser contínuo, ele tem que nos dar uma garantia de que nós vamos mudar. Então, muitas vezes, toda essa bondade, todo esse carinho relacionado ao público, e você pode estar no privado, não ser tão bom, não ser tão agradável, não ser tão justo quanto você foi lá fora. Por isso, daí a moça dizer, eu queria que aquele homem que é meu pai, o que ele está falando, eu queria que ele fosse assim em casa. Deve ser muito triste, muito duro. Na minha profissão, eu tenho muitos pacientes que a queixa é essa diferença do que a pessoa é na sociedade e o que a pessoa é
dentro de casa. Então, nós estamos todos a caminho da luz, exercitando a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima não é ir lá no médico e fazer um procedimento estético. Isso não é reforma íntima. Eu sempre vou contar essa historinha de uma amiga minha que eu falei espírita, eu expliquei o que era o procedimento de reforma íntima, ela ouviu tudo. Passado um tempo, ela mandou uma mensagem para mim, uma mensagem bastante longa via e-mail, porque a gente ainda não tinha o WhatsApp, essas coisas. Eu abri o e-mail, tinha uma mensagem dela e ela estava esclarecendo nesta mensagem o quanto que ela tinha gostado das minhas explicações e o quanto que ela tinha assim, refletido sobre aquilo e que por causa disso ela estava mandando aquela mensagem avisando que ela tinha corrido atrás e por causa disso ela ia ficar um tempo afastada da casa espírita e ela tinha conseguido uma série de procedimentos de plástica, ia mudar o seio, a barriga, o nariz, uma série de coisas. Então, literalmente, ela pegou a reforma no corpo físico. Eu li aquilo, fiquei chocada, eu fiquei escandalizada, né? Fiquei chocada, falei assim, nossa, eu expliquei de uma forma que induziu a pessoa a um equívoco. Eu preciso melhorar as minhas explicações. Então, reforma íntima não é a melhoria do nosso corpo físico. Eu não posso melhorar meu corpo físico? Lógico que pode. A modernidade, a tecnologia está aí para isso. Vai fazer academia, vai tomar colágeno, vai tomar sofrimento, pode fazer uma prática, faz uma prática, nada contra. Mas a reforma moral tem que vir junto. As mudanças, a nossa mudança de comportamento tem que vir junto. Não basta ser só físico, porque ficaremos naquela situação de que o homem pode conquistar o mundo todo, mas pode perder a sua alma. Ou seja, ele vai ter que recomeçar novamente do mesmo ponto que ele partiu. Seria muito bom para nós se todas as vezes que nós chegássemos na espiritualidade, o nosso amigo espiritual, aquele que nós chamamos no início, falava assim, muito bem, pupilo, né? Fico feliz contigo, foste fiel no pouco, né? Entra para o gozo do seu Senhor, lembra dessa passagem? Né? Foste fiel no pouco, né? Entra para o gozo do seu Senhor. Mas a gente geralmente não escuta isso, não. Ele vai dizer, muito bem, você acertou, mas você tem mais erros, né? Suas notas são negativas, não vai poder entrar no reino, tem que renascer. Então é por isso que a gente renasce, porque o nosso amigo diz, ainda não pode entrar no reino, terás que renascer. E nós vamos renascer até conseguir fazer isso, ficar com o nosso coração puro, com o nosso olhar de tranquilidade, de olhar o outro sempre como uma essência divina, como parte da essência divina, olhar no outro e ver Deus na sua criação, e aí nós estaremos prontos para ver Deus. Só para encerrar e entrarmos na nossa vibração antes do passe, tem uma historinha muito bonita de uma criança que mostra bastante essa simplicidade, que é o que Deus espera de nós e é o que Jesus falou, de uma criança pequena que diz para a mãe muito pequena que ela está indo embora. E ela coloca um monte de lanchinhos na bolsa dela, na mochilinha, porque ela quer ir embora, ela quer encontrar com Deus. E a criança sai, a mãe vai olhando de longe, prestando atenção onde a criança está, e a criança chega numa praça, senta num banco e tem uma moradora de rua sentado ao lado, ele abre, pega um lanchinho e oferece para a moradora senta, dá aquele sorriso, eles ficam conversando e comendo todos os lanchinhos. No fim da tarde, quando acabou o lanchinho, ele volta para casa todo feliz, todo alegre,
E aí a mãe pergunta, o que é que você fez? Onde que você estava? Ah, eu estava na praça e eu estou feliz porque eu vi Deus. Né? Então eu vi o mais belo sorriso, agora eu sei qual é o sorriso de Deus. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo que o puro de coração vai ver Deus, porque nós vamos olhar um para os outros e veremos no nosso próximo a essência criativa de Deus. Porque Jesus esclarece isso. Se você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu próximo que você vê, você é um mentiroso. Porque se você não é capaz de amar o que você vê, como amarás o que não vê? Então fica essa pergunta de Jesus para responder. Para termos puro o nosso coração, temos que aprender a amar o nosso próximo. Vamos fechar os nossos olhos de novo? Vamos buscar Jesus, o nosso mestre maior, o nosso irmão, que trouxe uma boa nova para ensinar-nos como que nós devemos caminhar, auxiliando uns aos outros para chegar nos reinos celestes de Deus. Para que isto aconteça, Ele nos ensina a amarmos como a nós mesmos. Para amarmos o próximo como a nós mesmos, temos que aprender a nos amar, crescendo em nós os nossos sentimentos de amor, fraternidade, solidariedade, companheirismo e partilhar essa fraternidade que há em nosso coração para todos aqueles que nos cruzam o caminho. Mestre amado Jesus, que nós possamos manter em nós esse desejo constante de levar para o nosso próximo todo o amor que recebemos de Ti.